Então, a ideia é hoje falar um pouco sobre controle de constitucionalidade, função do controle de constitucionalidade, comparar alguns modelos, entrando nessa parte do curso da gente explorar alternativas institucionais na interface entre direito e política, né? Ou seja, principalmente direito constitucional. Falando hoje de controle de constitucionalidade, semana que vem de sistemas de governo e participação e democracia, e dia 31 sobre federalismo, administração pública, enfim, o que mais faltar para falar sobre esse bloco de constitucional. E dia 24 a gente vai ter a palestra do professor Marcelo Neves, então aí acho que a gente pode começar às 9 horas com a palestra do Marcelo Neves, já dia 24. Enfim, mas também tudo isso dentro desse bloco do curso, desse mês de alternativas constitucionais ou inovações constitucionais, né? Então, a aula de hoje, o que eu propus 3 passos aí, um pouco sobre interpretação do direito, modelos de controle de constitucionalidade, inclusive o modelo brasileiro, e aí uma discussão mais teórica, assim, para que serve, afinal, o controle de constitucionalidade e situações em que é difícil o Poder Judiciário atuar para garantir direitos fundamentais. Então, a gente poderia começar com esse esquema aqui, inspirado no Max Weber, tentando categorizar as formas de pensamento jurídico, de interpretação jurídica contemporânea a partir desses 2 dados. Quer dizer, se o pensamento jurídico é autônomo, se ele só usa critérios estritamente jurídicos, ou não, ou se ele se abre para juízos morais, éticos, políticos, e, de outro lado, se esses juízos são controláveis, são generalizáveis, são racionais, ou são mais imprevisíveis, caso a caso, pontuais. E o formalismo jurídico, como já descrevia Max Weber, era a maior pretensão de autonomia do raciocínio jurídico e, ao mesmo tempo, maior previsibilidade, uma certeza quase matemática no sistema jurídico, na interpretação do direito, que a gente poderia, exagerando ao máximo esse modelo de hermenêutica jurídica, descrever a partir dessa ideia de que o juiz é só um técnico porque ele está totalmente constrangido pela Constituição, quando existe Constituição, ou Constituição escrita, né? Ou pela lei, que seja, ou mesmo pelos precedentes que vão formando ao longo do tempo um conjunto de razões de decidir muito claras, e o juiz tem que sempre aplicar regras, é muito claro quando a regra se aplica, quando a regra não se aplica, o que é exceção, o que é a regra, e com isso ele é quase que um intérprete mecânico da lei ou da Constituição ou da jurisprudência, e não tem muito espaço para o seu juízo político. E da mesma forma, as palavras têm um significado muito claro e a partir de certos conceitos, de certas palavras, o próprio judiciário e a doutrina vão desenvolvendo explicações que decorreriam de uma lógica puramente jurídica, quer dizer, que seriam incontroversas e teriam a ver com um determinado tipo de sociedade. Então, a partir do momento que a gente tem a Constituição de 88, a gente conseguiria definir exatamente quais são as soluções para todas as controvérsias, para pesquisa com célula-tronco, para união homoafetiva, para cotas em universidades, qualquer caso aparentemente polêmico estaria resolvido no texto constitucional, né? É um pouco a ideia do formalismo jurídico, que eu vou retomar daqui a pouco, mas queria reforçar que essa ideia é muito presente, inclusive nos países de jurisprudência, baseados mais na jurisprudência, né? O Langdell, que foi um diretor lá da Faculdade de Direito de Harvard, justamente propunha um método do caso para os alunos aprenderem, a partir de uma série de decisões da Suprema Corte ou dos vários tribunais americanos, conseguirem extrair quais são os princípios gerais e chegarem a abstrair assim, qual é o sistema jurídico americano, seus princípios gerais, que vão ser aplicados por dedução, mesmo que fosse um sistema mais baseado em precedentes, em casos concretos. E para a gente mais fácil ainda, pensando numa Constituição escrita, numa legislação, numa codificação, né? O sistema já está até mais pré-moldado para a gente aplicar do que está no sistema de common law. Mas, até lá, existe essa pretensão de autonomia completa do raciocínio jurídico.
E foi contra isso que se voltou o realismo jurídico americano, lá no começo do século XX. Enfim, o realismo americano, sobre o qual já fiz referência um pouco na aula passada, que ajudou a ampliar o estudo do direito para além da interpretação pura da lei, ajudou a criar o direito público do Estado regulador, do Estado americano a partir do New Deal, ajudou a colocar a pesquisa jurídica mais numa dimensão histórica, ver a mudança dos institutos jurídicos, a mudança de função da propriedade, foi o tema que eu ilustrei na aula passada, com o estudo do Berle e do Mins, enfim. Mas, do ponto de vista da interpretação do direito, o realismo jurídico se valeu muito de algumas ideias dos filósofos americanos da linha do pragmatismo, como esses três, principalmente. O William James, considerado o fundador do pragmatismo, com a ideia de que as palavras não têm um referente fixo, um referente semântico fixo. As palavras dependem mais do uso que é feito dentro de um contexto, depende mais do que você quer dizer dentro de um contexto, qual que é a função, por que eu estou falando de propriedade quando eu estou falando de uma empresa, sei lá, uma startup, eu também chamo de propriedade um imóvel rural. Quer dizer, o conceito vai mudando conforme o uso, conforme o contexto, e isso já fere um pouco aquela pretensão do formalismo jurídico de você ter uma interpretação sempre literal do direito, que não depende de escolhas, que não depende de avaliação dos contextos e das funções das palavras e dos conceitos, né? O John Dewey, que além de filósofo era também próximo ao direito, tem alguns escritos mais específicos sobre direito, ele tem essa frase, né? Um arranjo jurídico é o que ele faz. Eu preciso interpretar o direito na prática, em ação, e não dizer que eu só estou interpretando a letra da lei, embora o resultado seja absurdo. O juiz tem a função de sempre aplicar a lei dentro de um contexto, e o John Dewey tem um texto muito importante sobre o método lógico e o direito, em que ele vai dizer que é verdade, que a partir do momento que você constrói um silogismo, que você tem a norma com a hipótese, a consequência, você tem fatos concretos que se encaixam naquela hipótese da norma, claro que a conclusão é uma dedução, é uma inferência dedutiva. Mas a escolha das premissas é muito experimental e depende de um juízo de valor, né? Como você vai descrever a norma aplicável, qual norma você vai selecionar, ou a partir de um conjunto de normas, como é que você vai criar o dispositivo, construir o dispositivo que vai justificar a sua decisão. E a mesma coisa a narração dos fatos, né? Então ele vai dizer que a lógica se aplica ao direito muito mais como uma lógica experimental, porque você tem que experimentar, testar a construção tanto dos fatos quanto das normas, para chegar à solução que eventualmente o juiz já tem antecipado. É claro que na prática o juiz pode já saber qual decisão ele quer tomar, mas ele tem que testar a maneira de construir o silogismo, ou a gente pelo menos pode tentar reconstruir o raciocínio de um juiz na maneira de um silogismo, no qual ele teria que testar qual é a melhor elaboração da norma, qual é a melhor elaboração dos fatos para chegar ao resultado, ainda que ele tivesse já antecipado esse resultado. E na mesma linha dessa ideia de que a lógica se aplica ao direito de uma maneira experimental, é esse conceito do Peirce, que além do raciocínio indutivo do concreto para o abstrato, onde você tenta abstrair características mais universais dos fatos particulares, ou além da dedução, você parte do abstrato para o concreto, talvez a melhor forma de descrever o raciocínio jurídico seja a mesma forma como é o raciocínio científico, que você elabora hipóteses e testa essas hipóteses. Quer dizer, você pode testar alternativas de elaboração das normas ou dos fatos e testar de que maneira você vai encaixar normas e fatos para chegar à solução que você quer defender como advogado ou como juiz. Então, enfim, o realismo americano acabou enfrentando várias daquelas premissas em que se fundava o formalismo e acabou chegando a essa conclusão de que, enfim, a partir do mesmo conjunto de direito, de normas constitucionais e precedentes, se chegam a diferentes soluções dependendo da escolha de política pública, de princípio ou de valor, ou de finalidade, ou de interesse,
que o juiz vai atribuir a determinada regra. E eles vão dizer, os formalistas também faziam essas escolhas de valor, só que de maneira velada, porque diziam que era o significado inexorável das palavras que levava àquela decisão, então não justificavam as escolhas de valor. Agora, sabendo que há escolhas de valor sempre na hora de aplicar o direito, é melhor que essas escolhas sejam postas, explicitadas, argumentadas, né? E, além de tudo, é melhor que, se houver alguma margem para conceder essa escolha à administração pública ou ao legislativo ou ao executivo, que o judiciário tenha deferência e considere que, se há uma margem de escolha entre finalidades alternativas, que essa escolha cabe principalmente aos poderes políticos, né? Então é engraçado, porque o formalismo jurídico, a pretexto de só interpretar as palavras da lei, ou da Constituição, ou dos precedentes, era ativista. Ele sustentava um ativismo judicial. E o realismo jurídico americano, ao constatar, esclarecer, defender que sempre há uma margem de escolha para o juiz, justamente diante dessa constatação da indeterminação do direito, defendia um papel de autocontenção do juiz, de deferência do judiciário aos poderes políticos. Em resposta a esse realismo é que a gente pode entender, não quero entrar muito em detalhe, porque isso daqui já é mais ou menos o nosso senso comum, as teorias de princípios, a partir dos anos 60, 70, 80, como o Dworkin, o Alexis, a gente poderia encaixar na seguinte ideia. O formalismo era essa pretensão de racionalidade formal do direito, quer dizer, critérios internos que dariam soluções totalmente controláveis. O realismo colocou uma certa margem de indeterminação, ou seja, de irracionalidade material. A partir do momento que você faz juízos extrajurídicos sobre função social, sobre boa-fé, sobre eficiência econômica, esses juízos não geram... Você não tem um critério sistemático para controlar esses juízos. Os juízes vão decidindo, com base no caso concreto, aquilo que eles acham mais eficiente ou mais justo do ponto de vista da justiça social. Então, o realismo jurídico trouxe critérios extrajurídicos, mas de um ponto de vista menos controlável, menos previsível ou irracional, se a gente quiser dizer. E as teorias e princípios vão tentar racionalizar esse tipo de juízo material, né? Juízo moral, político ou econômico. Quer dizer, a análise econômica do direito também faz isso do ponto de vista dos juízos econômicos. E as teorias e princípios, principalmente, se a gente pensar no Dworkin, tenta criar uma racionalidade moral para dizer que sempre há uma resposta correta do ponto de vista da melhor leitura moral dos compromissos que estão por trás de todas as decisões, ou todo o histórico de decisões legislativas, constitucionais, jurisprudenciais, dentro de uma ordem jurídica, e que seriam os valores aceitos dentro daquela comunidade jurídica, né? Então, em vez de ver o direito como uma série de compromissos e decisões casuísticas, a reconstrução racional do direito proposta pelo Dworkin, nessa figura ideal do juiz Hércules, seria aquele juiz que é capaz de construir uma teia coerente de valores e, portanto, o juízo sobre valores deixa de ser esse juízo finalístico muito pontual e passa a ser um juízo mais sistemático, racional, universalizável, né? O Alexis tem uma pretensão um pouco menor, né, porque ele vai dizer que não dá para delimitar o âmbito de proteção dos princípios de antemão. Vai depender sempre do caso concreto para restringir um princípio em colisão com o outro. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de tentar controlar mais um raciocínio substantivo na aplicação do direito, tentando responder aos realistas. E o que a gente vê exemplificado pelo Mangabeira e por outros autores dos estudos críticos do direito seria uma certa volta ao realismo, para dizer, essa reconstrução racional, o juízo material sobre o direito é sempre irracional, é sempre pontual, é sempre casuístico. Essa reconstrução racional do direito, no plano da racionalidade material, é arbitrária, porque acaba atingindo uma consideração ideológica do direito. Quer dizer, não tem uma filosofia política, uma visão moral que não seja, no fundo, ideológica. Um pouco naquele esquema que eu tinha ilustrado numa aula anterior. Claro, você tem critérios para arbitrar conflito de regras, critérios formais, a regra posterior, a regra superior, a regra específica. Ou você pode preferir uma regra em detrimento da outra se ela é apoiada por um determinado princípio.
Você tem maneiras de ponderar princípios, mas se você quiser construir uma teoria coerente que realmente mostre o peso superior de um princípio, a presunção a favor de um princípio contra o outro, você está, no fundo, fazendo uma escolha igual à escolha ideológica, por exemplo, de preferir liberdade em detrimento de igualdade. Quer dizer, num plano muito abstrato, o discurso jurídico se aproxima do conflito ideológico, e aí a gente pode chegar a duas conclusões. Ou o juiz realmente é livre para ser ativista e fazer esse tipo de juízo ideológico, ou o raciocínio judicial do direito tem que ser mais concreto e casuístico, que é o que o Mangabeira vai defender, especialmente no livro que a gente vai discutir hoje. E se a gente rejeita essa idealização sistemática do direito, a gente pode também ver que o direito, seja no legislativo, seja no judiciário, é sempre a disputa de grupos de interesse que vão argumentar, claro, com base em ideais mais ou menos impessoais, mas na hora do juiz interpretar a legislação, ou mesmo interpretar um precedente, ele pode tentar encontrar registros de que aquela determinada regra foi colocada na legislação, ou aquele determinado precedente foi afirmado muito em favor de um determinado grupo particular de interesses, e aí ele pode adotar uma interpretação mais restritiva, quer dizer, ele vê que o propósito, ele tenta, a partir do propósito da regra, restringir o que seria a aplicação da regra a partir da sua literalidade, ou, no caso de regras realmente de interesse público, coisas que estão na Constituição, políticas públicas universais, o juiz pode ter uma interpretação mais extensiva, né? Tentar aplicar para além da letra da lei. Bom, isso partindo do pressuposto de que o judiciário é uma continuação da disputa por fazer vencer posições parciais no direito, né? Se você tem indícios de que aquilo beneficia estritamente um grupo de interesse, você tenta interpretar da maneira mais restritiva possível aquele precedente ou aquela norma constitucional ou legal, né? E aí a defesa também de que, claro, que o direito depende de algum juízo finalístico, mas mais ou menos naqueles termos que eram colocados pelos realistas. Quer dizer, o juiz vai tentar, usando sua prudência, usando seu conhecimento, determinar o sentido da regra, atribuindo finalidades à regra, mas sem pretender construir uma visão moral abrangente daquele sistema jurídico. Isso daqui a gente também pode discutir mais no seminário, né? O Mangabeira vai dizer, isso serve, enfim, até para descrever o que a maioria dos juízes fazem a maior parte do tempo. Na primeira instância, além disso, você pode considerar mais, fazer um certo ajuste de equidade. Claro que você não vai afastar o direito completamente, fazer um juízo de equidade, mas você pode fazer uma interpretação mais equitativa, mais flexível da lei. E nas instâncias superiores, muitas vezes o que se tem é uma arbitragem de conflitos entre os poderes políticos, para a qual há pouco direito a ser aplicado. No fundo, é o caso elevado ao STF ou a uma corte constitucional como uma nova instância praticamente política, que tem pouco a fundamentar sua decisão no direito, né? Bom, então daí essa oposição ao que ele chamou da análise jurídica racionalizadora, para dizer o seguinte: também se a gente for analisar, fazer esse juízo, se o direito, interpretar o direito à sua melhor luz, interpretar as regras à luz das suas finalidades e princípios, a gente pode aumentar a concretização do direito, a fruição efetiva dos direitos até um certo ponto. Mas se a gente realmente quiser analisar qual a melhor forma de concretizar certos direitos constitucionais, isso vai extravasar o papel do judiciário e vai implicar reforma do direito, né? Inovação na ordem jurídica. Daí aquela ideia que a gente já viu dos dois papéis do raciocínio jurídico, um papel, vamos dizer, dogmático de aplicação do direito e um papel de usar o direito para propor reformas no próprio direito. E dito isso, e aplicando mais ao que nos interessa aqui, que são os modelos de controle de constitucionalidade, um ponto interessante é que
não é natural e necessário ter um controle judicial de constitucionalidade, né? E até os países democráticos, que são referências para nós no constitucionalismo, não necessariamente têm um controle judicial, ou nem sempre tiveram, né? Se a gente pegar o modelo da Inglaterra, primeiro que a Inglaterra é um exemplo muito interessante, porque é incrível que o Montesquieu tenha usado a Inglaterra para falar de separação de poderes, porque é um lugar onde a separação de poderes é muito precária, estão fundidos no parlamento, basicamente executivo e legislativo, e até a teoria do Locke não falava de um poder judiciário separado, né? Falava da supremacia natural do parlamento, que é onde existe uma representação política, que é onde se discutem os direitos naturais e aquilo é transformado em direito positivo. Falava de um poder federativo das relações internacionais e falava de um poder executivo que tinha um braço que é o judiciário que aplica as decisões que aplica as leis no caso concreto, né? Mas o judiciário nem é um poder à parte. E o ponto mais importante a tradição na Inglaterra é que, como o parlamento é o órgão da soberania estatal, as decisões do parlamento não são submetidas ao judiciário. E o próprio topo do judiciário inglês ou era, até 15 anos atrás, a Câmara dos Lordes, né? Ou seja, um órgão legislativo. Então se o executivo e o legislativo estão mais ou menos fundidos no parlamento, porque é o parlamento que escolhe o chefe de governo, e se o próprio topo do judiciário inglês ou era a Câmara dos Lordes, um órgão legislativo, realmente não é o modelo da separação mais plena de poderes que a gente pode encontrar, né? E só então, em 2009, que criaram uma Suprema Corte no Reino Unido, que tem tido uma atuação bem moderada, restritiva, e que, por exemplo, chegou a afirmar em 2022 que as decisões de segunda instância judicial não são suscetíveis de controle de constitucionalidade. Quer dizer, as próprias decisões do parlamento têm um certo limite em que elas podem ser controladas pela Suprema Corte do Reino Unido, e as decisões judiciais também. Você tem direito a uma segunda instância, mas depois você não tem direito a apelar para a Suprema Corte para que ela reveja a constitucionalidade de uma decisão de segunda instância. Então, um modelo bem restritivo de atuação judicial, assim como o modelo francês, né? Primeiro, o modelo francês, também, mais uma vez, o Montesquieu, inspirado no Locke, inspirado no modelo inglês, não fala também de um judiciário independente, o judiciário é uma parte do executivo, e, aliás, o executivo e o legislativo são feitos para manter um pouco a ordem de poderes na sociedade. O Montesquieu fala que a nobreza e o clero têm que ser mantidos no poder para evitar o despotismo executivo. E mesmo que a Revolução Francesa, enfim, não tenha simplesmente positivado as ideias de Montesquieu, o fato é o seguinte, também, de um lado a gente tem a inspiração do Montesquieu e do outro lado a gente tem a inspiração da França Real, né? E a França Real, o fato é que teve uma grande instabilidade constitucional, né? 16 constituições desde a Revolução Francesa, e o direito privado na França e o direito penal é que são mais estáveis. E aí é que dá para a gente entender o funcionamento do judiciário francês a partir dessa proibição do que existia antes da Revolução Francesa, que era qualquer dúvida judicial, o juiz podia parar o caso e consultar o parlamento, fazer uma consulta ao legislativo. Isso foi proibido pelo Código Civil francês, depois voltou a ser proibido em 1837. E aí se afirmou essa ideia de que o juiz tem que aplicar o direito sem consultar nenhum outro poder. Tudo bem, mas aí a autoridade judiciária ficou dividida entre a jurisdição administrativa, né, com o Conselho de Estado no topo, e a autoridade judicial, que nem é vista como um poder, é vista como uma autoridade, que tem como topo a Corte de Cassação na França. E aí só em 58 é que, quando se afirmou o semipresidencialismo na França, se aumentaram os poderes do presidente da República. Enfim, com membros que não são juízes, que são
se pode levantar incidentalmente uma questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, né? Ou seja, mas um controle concreto também, não um controle abstrato. Então, uma experiência muito recente também, muito contida de revisão judicial, de controle judicial do direito. E aí o exemplo, claro, que mais nos inspirou e inspira é o exemplo americano, mas que também tem as suas fraquezas. Primeiro, porque, claro, não tava evidente na Constituição americana que o judiciário deveria fazer controle de constitucionalidade. Se supunha que o judiciário era um poder muito fraco, porque não controlava nem o orçamento público, nem a execução das suas decisões, ele dependia de um lado do legislativo, de outro lado do executivo. Então, é um poder já se fala do judiciário como um terceiro poder, diferente da tradição anterior, que era ver o judiciário como um braço do executivo. Mas era um poder muito dependente do parlamento e do executivo, né? E o caso famoso para nós do Marbury versus Madison é interessante porque não teve uma decisão de mérito. E o principal é a gente começar a tomar decisões na Suprema Corte Americana e invalidar. Então, realmente assim, americana, enfim, tendo como tema central a questão da escravidão, colocaram uma 14ª emenda a título de que isso feria a liberdade contratual. Então, o começo, vamos dizer, da atuação da Suprema Corte Americana não é muito promissor e defensável, né? Mas justamente essa concepção do formalismo jurídico é que estava por trás da legitimidade que pretendia ter o judiciário. Eu só estou aplicando a decorrência do que é o princípio geral, que é, ou melhor, o modelo da sociedade americana, que é uma sociedade liberal, que tem determinados princípios gerais, como a ideia do devido processo legal, e a partir do devido processo legal, eu proíbo qualquer legislação que interfira sobre a vida, a propriedade ou a liberdade individual. E como foi possível isso, né? É interessante, porque os Estados Unidos partem do modelo de common law, que diz que o juiz simplesmente declara o direito, jamais cria o direito. E a jurisprudência, ao longo do tempo, vai purificando o direito, extraindo qualquer conotação parcial, particularista do direito e vai criando princípios gerais daquela ordem jurídica. E o juiz só declara esses princípios, essa verdade conhecida mais ou menos desde sempre. Bom, que é uma base, então, para essa ideologia formalista, vamos dizer. E aí, nos Estados Unidos, primeiro, enfim, importaram o common law, mas primeiro, a partir da ideia de direitos adquiridos, começaram a defender que só os juízes é que poderiam, no fim das contas, delimitar o que é uma legislação justa ou não, justamente porque o common law é que consagra quais são esses direitos adquiridos. Os direitos adquiridos são aqueles garantidos pela jurisprudência repetidamente, desde tempos imemoriais. Então, qualquer mudança legislativa é vista como suspeita. O que ilustra um pouco daquilo
de um texto que a gente leu semanas atrás, em que o Mangabeira contrapunha a ideia do direito como ordem moral imanente e o direito como vontade do soberano. O direito como ordem moral imanente é esse direito guardado pela doutrina ou pela jurisprudência como um repositório de princípios impessoais, perenes, uma espécie de direito natural. E a vontade soberana é aquela afirmada principalmente pela legislação. E, basicamente, o judiciário americano afirmava que ele, como guardião moral do direito, iria afirmar em que medida era possível uma intervenção legislativa em um setor ou em outro. Mas, depois da Guerra Civil Americana, o grande conceito que empoderou o judiciário foi essa ideia do devido processo legal, com a qual o Hart se espantava, porque o Hart, vendo o devido processo legal aos olhos de um inglês, o que era o devido processo legal lá da Magna Carta? Ninguém pode ser privado dos seus bens ou da sua propriedade sem um julgamento, com contraditório, com ampla defesa, algo do tipo. Mas os juízes americanos interpretaram o devido processo legal num sentido muito maior do que isso. O devido processo legal substantivo, para dizer, agora o próprio conteúdo da legislação pode ser controlado se essa legislação interferir sobre a vida, a propriedade ou a liberdade. Agora, não existe lei, senão você não teria lei. Praticamente não existe lei que não interfira, que não restrinja a vida, a liberdade ou a propriedade, né? Tirando que tudo foi sendo subsumido ao conceito de propriedade nessa jurisprudência, porque a própria ideia de contrato. Bom, contrato tem a ver com a ideia de que você pode transmitir, comprar, vender, propriedade. Então, a liberdade contratual também tem que ser plena. Qualquer lei que restrinja a liberdade contratual está restringindo indevidamente a propriedade e fere o devido processo legal, portanto. O que criou a possibilidade do judiciário controlar duas coisas. Primeiro, controlar as finalidades admissíveis das leis e criar uma lista, assim, só são admissíveis medidas governamentais que queiram preservar a saúde pública, a ordem pública, a moralidade pública. Se não for por esses fatores, a intervenção governamental, inclusive criando leis, é ilegítima. E, de outro lado, mesmo a legislação que tenha essas finalidades, vai ter que adotar os meios razoáveis para atingir essas finalidades. Ou seja, o judiciário se atribui o poder de também fazer o juízo instrumental sobre os meios razoáveis para promover, por exemplo, a saúde pública sem restringir demais a liberdade individual. E diziam que isso não era um juízo político, que era interpretar as palavras da cláusula do devido processo legal. E que do devido processo legal, por exemplo, eu posso inferir a liberdade contratual mais plena possível, o que torna qualquer legislação trabalhista, por exemplo, inconstitucional, porque restringe, primeiro, porque não cumpre esses objetivos necessariamente, às vezes não está relacionado só à saúde do trabalhador, à saúde pública, ou mesmo que esteja relacionado, por exemplo, a preservar a saúde pública, a saúde do trabalhador, pode adotar meios irrazoáveis. Por exemplo, restringir a jornada de trabalho, o que fere a liberdade de contratar e ser contratado. E é contra isso que se voltou o realismo americano, tendo essa figura inaugural aí, que até, enfim, antes de existir uma corrente que a gente pode chamar de realismo americano, existiu o juiz Holmes da Suprema Corte, com essas opiniões geralmente dissidentes, onde ele mostrava que o direito não é apenas lógica, que o direito comporta saltos lógicos, como aquela ideia que você, tudo bem, a partir do momento que você formula as premissas, você aplica as premissas por dedução, mas você tem escolhas políticas para fazer na formulação das premissas. E aí ele tem algumas considerações interessantes, por exemplo, num caso lá de 1921, quando ele diz que nada pior do que interpretar a 14ª emenda, que era essa sobre o devido processo legal, dizendo que existe uma absoluta compulsão das palavras e justificando que as palavras, devido processo legal, evitam a realização de qualquer experimento social que uma parte importante da comunidade deseja fazer. Quer dizer, se a gente quer testar, ter uma legislação ambiental, ter uma legislação trabalhista, ter uma legislação consumerista dessa ou daquela forma, eu não posso dizer que o devido processo legal impede qualquer forma de legislação nesse sentido, porque fere a liberdade individual. O judiciário estaria querendo levar longe demais o seu poder sensorial,
policial, quase, assim, sobre o próprio governo. Né? E no caso Locke, né, o Holmes tem um voto dissidente famoso que ele diz que a Constituição americana é um compromisso político, mas ela não adota uma teoria econômica, uma teoria social específica, ela não adota a teoria do Spencer, que é uma teoria do darwinismo social, de que a intervenção do Estado deve ser nula porque vence socialmente aquele que tiver mais méritos. Né? Não, ele vai dizer, a Suprema Corte não pode adotar uma teoria econômica específica para impedir a maioria do povo americano de criar uma legislação, por meio de seus representantes, que vai mudar a concepção econômica. Quer dizer, eu posso ter mais de uma concepção econômica compatível com a ideia de liberdade, com a ideia de devido processo que está na Constituição. Então, nada pior do que ter os juízes usando as palavras para impedir decisões políticas democraticamente legitimadas. Né? De modo que a gente vê uma transição na história constitucional americana entre aqueles casos de um ativismo judicial formalista, liberal, libertário, e o que começa a se consolidar a partir dos anos 30, mas com uma grande dificuldade no New Deal, no Roosevelt, porque a corte sempre se opunha às medidas intervencionistas do Roosevelt. Tanto que o Roosevelt tinha duas alternativas, que eram ou fazer uma emenda, ou várias emendas, enfim, a Constituição americana, colocando lá a sua visão de Estado social mais intervencionista, ou mudar os juízes da Suprema Corte. E ele preferiu a segunda parte, que foi: vamos mudar a composição da Suprema Corte, porque dizia ele, mesmo que eu mude a Constituição por emenda, no fim o direito é o que os juízes dizem que ele é. A Constituição é o que os juízes interpretarem. Então, é melhor eu já ir para o fim do processo e mudar a composição da Suprema Corte. Por isso, ele tentou empacotar, que é a expressão da época, a Suprema Corte, aumentar o número de juízes para dissolver os juízes conservadores, né? Mas não foi necessário, porque com o passar do tempo, mesmo que ele tivesse alguma dificuldade, ele conseguiu formar uma maioria na Suprema Corte americana, sendo que o Roosevelt fez 4 mandatos consecutivos. Né? Ele foi o presidente americano mais longevo e ficou até morrer, né, no governo americano, foi reeleito. Então ele tinha muito apoio popular. Ele poderia ter feito emendas constitucionais, mas ele preferiu e conseguiu, no fim das contas, nomear juízes favoráveis a essa visão intervencionista. Bom, então a Suprema Corte passou a ter esse papel mais progressista até a partir dos anos 40, 50, mas aí se chegou à conclusão de que é isso. Não é a Suprema Corte não está interpretando o direito impessoalmente. Ela depende da composição ideológica, e aí o presidente inteligente consegue até se manter no poder depois que ele sair do mandato, porque ele mantém o seu poder através de quem ele indicou na Suprema Corte, né? Que foi o que o Reagan aprendeu com o Roosevelt aí também, então passando a indicar esses juízes mais conservadores, que voltaram àquela visão formalista de que eu vou interpretar o que queriam os constituintes americanos em 1780 e pouco. E aí um ponto importante também mesmo quando o judiciário americano foi mais progressista, ele não necessariamente foi contra-majoritário. Ele tomou medidas que já tinham um amparo do executivo e já tinham um amparo social. E ele foi pressionado por movimentos sociais organizados também. Então, dizer que o judiciário tem sempre, ou o controle de constitucionalidade tem essa função contra-majoritária, é talvez um exagero. Talvez essa função não seja tão comum, tão usual assim, e o judiciário, no fundo, espere para tomar medidas quando elas já são consensuais politicamente também, né? É difícil a Suprema Corte ir contra totalmente a opinião majoritária, pelo menos da classe política ou dos movimentos organizados, né? Bom, e aí o outro modelo que a gente teria, falando desses dois exemplos de controle de constitucionalidade muito restrito e muito recente, a Inglaterra e a França, e o modelo americano, o outro modelo é falar que o controle de constitucionalidade não vai ser feito pelo judiciário, vai ser feito por um órgão fora do judiciário, que é a Corte Constitucional. Daí o debate
entre Kelsen e Schmidt, quem que vai controlar, no fundo, tudo bem, a decisão política, no fim das contas, fica na mão do chefe do executivo, que vai ter poderes regulados ou não regulados de exceção, vai ser como era o imperador antes do regime presidencialista ou semipresidencialista, né? Mas a lei constitucional, a parte jurídica, tem que ser guardada por alguém que não seja um agente político, mas também não é um agente puramente judicial, seria um quarto poder, vamos dizer. A Corte Constitucional, que estava prevista na Constituição de Weimar, mas que não foi implantada primeiro na Áustria, e depois, na verdade, o grande modelo é o modelo do Tribunal Federal Alemão, que, na verdade, começou com a função de arbitrar o conflito entre os poderes políticos e entre os níveis da federação, né? Arbitrar os conflitos federativos. E só depois, muito pela influência, vamos dizer, um renascimento do justnaturalismo até na Alemanha, justificado pela Segunda Guerra Mundial, tudo mais, o tribunal passou a ser visto como um guardião de uma ordem objetiva de valores e como um tribunal não só para arbitrar conflitos de poderes, mas para garantir esses valores por meio da tutela Mas aí também a gente tem a nossa influência no Brasil, começando com a influência, claro, americana, especialmente a partir da Constituição de 46, porque a primeira forma de controle abstrato que a gente teve, né, na Constituição de 34, mas era o Senado, que fazia uma representação para a intervenção federal. Em 46 passou a ser o Procurador-Geral da República, que tem legitimidade para essa representação interventiva, mas só a partir de 88 mesmo é que se ampliaram os instrumentos e os legitimados, né, para esse tipo de controle. Então, a gente começa com a influência de não ter controle de constitucionalidade, que é o legislativo que deve colocar e retirar suas leis, bem no modelo francês, na Constituição de 1824. Depois a influência do Rui Barbosa, que nem é a influência da Constituição americana, mas ele já observava mais o que a Suprema Corte estava fazendo para além da Constituição americana, no exercício do seu poder de controle de constitucionalidade, e depois essa progressiva ampliação dos instrumentos de controle abstrato, né, no Brasil. Bom, e o nosso modelo é híbrido, ético, é uma combinação de tudo com seus defeitos e com suas virtudes, né? O Virgílio tem um artigo interessante em que ele vai dizer, tudo bem, a gente pode dizer que o nosso modelo de controle judicial começou em 1891, mas em 1891 era só o controle incidental, você não tinha nenhuma forma direta de chegar ao STF. E a partir de 88 você tem pelo menos 5 vias de chegar diretamente ao STF com uma ação de controle abstrato. De modo que a gente combina tudo, né? Combina o controle abstrato, o controle incidental, combina a ideia de decisões públicas e sessões abertas, com a ideia de que, apesar disso, o Supremo é um colegiado, e a gente tem que colocar tudo isso ainda à luz da Constituição de 88, que como a Constituição de 46, a gente pode dizer que é uma Constituição claramente de compromisso entre tendências políticas muito diversas. Enquanto os americanos veem a Constituição deles como algo muito imparcial, criado na Filadélfia por pais fundadores que velavam pelo interesse da nação, é difícil a gente ter essa visão replicada para a nossa Constituição, né? A gente sabe que tem muita coisa na Constituição que foram postas por grupos de interesse, e mais do que isso, foram postas lá e não estão pré-definidas na Constituição. São objeto de uma batalha no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, para
concretizar o sentido daquilo que está indeterminado na Constituição, né? De modo que a gente pode dizer que o nosso modelo, combina o modelo da ideia, modelo americano, difuso, com o modelo concentrado, mas combina mais coisas até do que isso, porque combina a ideia de que é uma corte constitucional que vai decidir casos polêmicos, moralmente, ou impasses entre os poderes, inclusive por legitimação dos partidos políticos, das entidades de classe, mas também é a última instância, mas também é foro privilegiado, com um rol de políticos e autoridades que existe em poucas partes do mundo, se é que existe, com uma função quase lá próxima à justiça eleitoral que o STF tem na sua interface com o TSE. Então, uma coisa que tem funções que acho que em lugar nenhum do mundo são combinadas num único tribunal, na mão de 11 celebridades, né? De outro lado, se os americanos podem imaginar que a Constituição deles tem um conjunto de princípios fundamentais impessoais, direitos fundamentais, a nossa Constituição tem de tudo, né? Tem direitos fundamentais, tem normas de organização do Estado, mas tem muita coisa detalhada de políticas públicas, tem muitas prerrogativas funcionais, privilégios corporativos de grupos de interesse públicos e privados. Então, de que maneira o controle de constitucionalidade serve, como serviria em tese na justificação americana, para dizer que a legislação é parcial, é baseada em grupos de interesse, mas a Constituição é uma ordem de valores impessoal, e com isso o judiciário teria a função de invalidar a legislação que contrariara a Constituição, ou seja, de filtrar um pouco o interesse parcial à luz da interpretação das cláusulas constitucionais imparciais. Se a nossa própria Constituição é imparcial e é fruto de um combinado de interesses heterogêneos, né? Os variados instrumentos processuais que foram sendo criados, aumentados, ampliados ao longo do tempo, inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção, as técnicas de interpretação conforme a Constituição, interpretação sem restrição do texto, declaração parcial de constitucionalidade, sentenças aditivas, toda a questão das estratégias de decisão, o que põe na pauta, o que tira da pauta, o pedido de vista, decisão monocrática, decisão colegiada, e os estilos de cada juiz, mais formalistas, ou mais idealistas, ou mais consequencialistas, de modo que é uma combinação bem difícil de ser analisada, mas pelo menos a gente pode listar aí as variáveis que tornam o STF um modelo tão complexo de jurisdição constitucional, sem falar ainda na relação entre o STF e outros órgãos que fazem controle de constitucionalidade, e, inclusive, cortes internacionais, né? Mas voltando... mas dizendo que o modelo brasileiro é uma confluência de tudo isso. O que eu queria destacar é que mesmo... Então, a gente vendo que existem essas várias alternativas para organizar o controle de constitucionalidade, nessas diversas, mesmo nas ordens jurídicas que têm um controle forte, um controle com um papel importante da Suprema Corte ou da Corte Constitucional, existe uma tentativa de afirmar uma autocontenção. A gente pode dizer que é mais retórica do que prática, dependendo do caso, mas mesmo na Alemanha, que tem essa força do Tribunal Constitucional Federal, e toda essa influência de visões morais do direito, de que o tribunal tem que garantir a ordem objetiva de valores da lei fundamental de Bonn, que veio depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, um tribunal que tenta se legitimar por esse papel de manutenção do Estado de Direito. Mesmo assim, eles tentam desenvolver algum princípio na jurisprudência de prioridades relativas entre os poderes para dizer existe um limite em que o Tribunal Federal Alemão pode se miscuir nas decisões legislativas e administrativas. A decisão final sobre uma escolha de política pública, no fundo, depende do órgão mais capacitado tecnicamente, com mais pessoal técnico, com mais condições organizacionais até de tomar aquela decisão. E essas tentativas de autocontenção, que são mais claras ainda naqueles países que não têm uma tradição de controle judicial,
né, como o Reino Unido e a França, embora o direito internacional tenha pressionado o Reino Unido e a França, o direito europeu, né, a incorporar na função do judiciário o controle de direitos fundamentais ou de direitos humanos, mas existe ainda toda essa ideia de que a Suprema Corte, no caso da Inglaterra, tem uma função restrita, não pode revisar toda a decisão legislativa e nem toda a decisão judicial, e na França também o controle só incidental e muito recente, e mesmo nos Estados Unidos, então para falar dos Estados Unidos e da Alemanha, que tem a tradição de controle judicial, na Alemanha esse princípio das prioridades relativas entre os poderes, e nos Estados Unidos uma tradição a partir dos formalistas de afirmar também uma deferência do judiciário, seja ao legislativo, seja ao executivo, né? Como nessa decisão famosa de 38, quer dizer, o Roosevelt conseguiu fazer a Suprema Corte funcionar ao seu favor a partir de 1937. Então, já em 38, a Suprema Corte chegou a essa presunção de que vamos respeitar a decisão legislativa, a menos que seja evidente que no processo legislativo houve um determinado grupo de interesse, foi totalmente calado, não teve nenhuma voz no processo legislativo, ou houve uma distorção grave para impedir a manifestação de posições contrárias àquela lei que foi aprovada. Quer dizer, é claro que a lei é aprovada por maioria, mas a minoria tem que ter tido, ou as várias minorias, tem que ter tido pelo menos a ocasião de se manifestarem no processo legislativo. A menos que eu prove que não houve que as minorias não foram caladas no processo legislativo, eu vou presumir que vale o que o legislador decidiu. E da mesma forma, se a legislação é ambígua ou se a Constituição é ambígua, eu vou presumir que vale a interpretação da agência reguladora setorial, que é mais competente tecnicamente para escolher quais são os meios adequados para realizar aquela finalidade da lei ou da Constituição, né? Ou de uma norma constitucional. Bom, mas tudo isso suscetível a reversões, né? Como essa discussão agora desse ano de junho, depois de 40 anos afirmando que as agências reguladoras é que são mais competentes tecnicamente para definir o sentido de normas que sejam ambíguas, veio essa decisão de junho de 2024 dizendo que não é porque a lei é ambígua que o judiciário vai aceitar a interpretação dada pela agência reguladora. Ele pode ir lá intervir, se miscuir na escolha dos meios escolhidos pela agência reguladora para concretizar uma finalidade legislativa ou constitucional, né? Mas, de qualquer forma, seja pela organização do poder, das funções dadas à Suprema Corte, ou ao Judiciário em geral, ou à Corte Constitucional, seja o padrão de interpretação criado por esses órgãos de controle de constitucionalidade, existe uma tentativa de autocontenção, né? Nessas diversas tradições. De modo que a gente pode chegar à questão mais teórica e perguntar para que serve, então, o controle de constitucionalidade depois de tudo que a gente viu, que ele não é sempre tão contramajoritário assim, mesmo que o controle de constitucionalidade seja contramajoritário, como justificar esse papel contramajoritário numa ordem democrática? E uma questão prática, o que adianta o judiciário ser contramajoritário e dar a última palavra, se sempre vai poder haver um contra-ataque dos poderes políticos? Como um exemplo bem banal, mas o judiciário proibiu aquelas manifestações culturais, vamos dizer, a briga de galo, a vaquejada, que maltratavam os animais. Porque aquilo feria a dignidade da pessoa humana, ou feria a proteção ao meio ambiente. Mas veio o legislativo e fez uma emenda constitucional e falou que isso era aceitável. Quer dizer, você pode ter uma nova rodada para julgar a constitucionalidade dessa emenda, mas sempre tem uma forma de reação do legislativo ou dos poderes políticos possível, né? Esteja isso dentro ou não do procedimento de controle, né? Ou você dá início a um novo ciclo de controle de constitucionalidade, ou você mantém a última palavra do poder político. Claro, e além disso, a gente pode pensar as variedades de controle de constitucionalidade. Um controle, então, mais forte, como é a tendência brasileira, um controle mais deferente, como eu estava ilustrando aqui por esses princípios, essas presunções
de deferência à decisão administrativa, à decisão legislativa, ou o que é chamado de diálogo institucional, que no Brasil é levado assim, a caricatura, que é a reunião do Toffoli com o presidente da ocasião. Mas não seria isso diálogo institucional. Diálogo institucional seria institucional, né? E não uma reunião pessoal entre os chefes dos poderes, né? Bom, mas do ponto de vista teórico, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode tentar, chegando ao ponto que eu queria, à luz do que a gente estava vendo da visão do experimentalismo democrático, de que se toda a ordem jurídica, toda a ordem institucional enviesa a sociedade a favor de determinados grupos, a favor de determinados interesses, é melhor facilitar a mudança da ordem jurídica do que dificultar essa mudança? E as maneiras de dificultar essa mudança são várias, mas especialmente freios e contrapesos, que a gente vai discutir na próxima aula, e o controle de constitucionalidade, que não deixa de ser uma espécie de outro freio aos poderes políticos. Então a gente tem que, ou a gente vai justificar a dificuldade da mudança política para dizer que tem certas coisas que têm que ser preservadas, certos interesses, certos ideais que estão na Constituição têm que ser preservados, então tem que dificultar a mudança política, ou eu tenho que concluir o contrário, que o controle de constitucionalidade tem que ser minimalista para facilitar a mudança política, porque se sempre a ordem jurídica vai ser parcial, vai revelar determinados interesses, privilegiar determinados interesses contra outros, é melhor que ela sempre esteja suscetível à mudança para privilegiar os interesses, pelo menos atuais, contra interesses postos há décadas ou séculos na Constituição, né? De modo que, uma primeira pergunta assim, a questão da superioridade da Constituição sobre a lei ordinária se justifica se a gente pensar que a Constituição realmente tem os valores, os interesses mais permanentes, mais duradouros, mais relevantes da comunidade. E, por isso, a Constituição vai ser o parâmetro para invalidar a legislação que vai ser parcial, que vai revelar maiorias transitórias no processo político. Daí a ideia de cláusulas pétreas, daí a ideia, ou do Schmitt, de garantias institucionais, coisas que já foram decididas numa época constituinte e que não podem mais ser colocadas em xeque no processo político cotidiano e rotineiro. Agora, como eu dizia, se a gente, numa visão mais realista, vê que a Constituição, de um lado, diz, os constituintes disseram o que queriam, o que achavam que o povo queria que fosse dito, quer dizer, essas fórmulas de compromisso na Constituição, o caráter simbólico da Constituição, para falar dos termos do Marcelo Neves. De outro lado, se a gente pegar o livro do Faria, O Brasil Pós-Constituinte, a ideia de que coisas foram colocadas na Constituição em favor de grupos de interesse, e mesmo aquilo que ficou muito indeterminado, ficou postergado para uma futura batalha, onde, na legislação ordinária, é que se vai definir que grupo vai prevalecer sobre o outro. Então, em suma, se a gente considerar que a Constituição, além de uma parte que a gente pode defender de valores impessoais, universais, importantes, que devem ser garantidos contra a mudança política cotidiana, de outro lado, ela tem uma série de compromissos e de interesses parciais, a gente teria que ter um controle de constitucionalidade que, primeiro, tente fazer essa diferença e, segundo, facilite a mudança da parte da Constituição que é de privilégios e interesses parciais, em vez de consolidar esses interesses, né? De outro lado, também, como que a gente vai interpretar os limites à reforma constitucional? Tem uma dissertação interessante que o Pedro Hiroshi está fazendo sob orientação do Marcos Paulo, que é sobre cláusulas pétreas. Como interpretar as cláusulas pétreas da Constituição? Eu vou dar o sentido máximo para a separação de poderes, voto direto, secreto, periódico universal, forma federativa do Estado e direitos e garantias individuais, para dizer que qualquer coisa que mude a separação de poderes fere a cláusula pétrea, ou eu vou interpretar que a separação de poderes é uma diretriz que pode ser organizada de diferentes maneiras, como eu comecei aqui ilustrando na aula. Quer dizer,
No limite, você pode dizer que tem separação de poderes na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e são modelos muito diferentes de separação de poderes. O que o judiciário, até que ponto deve ir o judiciário, para usar as palavras do Holmes lá, impedir um experimento social de mudar alguma forma da organização de poderes e dizer que essa mudança fere a separação de poderes. E de outro lado, também, aí uma questão até mais do desenho constitucional do que do controle de constitucionalidade. Em que medida colocar esses obstáculos de maiorias, supermaiorias, maiorias qualificadas para a mudança constitucional é importante para evitar que maiorias transitórias firam os interesses mais permanentes garantidos pela Constituição, ou até que ponto você exigir maiorias tão grandes é um veto da minoria sobre qualquer mudança constitucional e, no fundo, você acaba dificultando a mudança constitucional. Se ela só pode ser colocada no limite quase por consenso, já te passo. Você vai privilegiar aquela ordem de interesses cristalizada na Constituição original, que a gente já viu que não é uma ordem imparcial de interesses, é um conjunto de acomodações que existiram tanto no processo constituinte quanto as acomodações que existem na legislação ordinária ou na emenda constitucional, né? Então, tudo isso converge para dizer qual o limite, qual a intensidade do controle de constitucionalidade se a gente tiver uma visão mais realista de que a Constituição tem partes que devem ser preservadas acima das maiorias transitórias, mas também tem partes que são simplesmente a maioria transitória de 1987, 88, ou de uma PEC que foi aprovada depois, enfim, mas com um requisito maior para ser alterada do que a legislação ordinária, né? Diga, Rafael. Não, só ia dizer exatamente sobre esse ponto, aquela discussão que a gente até teve no semestre passado, sobre, por exemplo, o federalismo que foi adotado no Brasil. Uhum. Seria, em tese, de acordo com o modelo pensado nos Estados Unidos, uma forma de você ter experimentalismos democráticos, ou seja, dar alguma autonomia para os estados, verificarem o que é que dá mais certo ou não, uhum, e importar para outros estados que entendam ali o legislativo. Funcionou aqui. Mas no Brasil, bom, primeiro, a gente tem uma restrição muito grande ao que os estados podem fazer já pela Constituição, que é a competência residual. uhum. Ou seja, só o que não competia à federação ou ao município, os estados vão poder legislar, né? Que é muito pouco. Em segundo lugar, essa nova também jurisprudência de controle de constitucionalidade que define quais são as normas de reprodução obrigatória das constituições estaduais. Não está escrito em lugar nenhum. Ou seja, o pouco espaço que a gente tinha para inovar, a gente já não consegue fazer. A gente não consegue colocar a maioria, por exemplo, diferenciar a maioria para aprovação de PEC estadual, porque tem que ser norma de repetição obrigatória, não consegue mudar a forma das instituições estaduais, sei lá, a criação de conselho, de Senado estadual, alguma coisa assim, porque não dá. Então, quer dizer, o pouco que a gente tinha para experimentar, a gente não consegue experimentar também. E aí fica complicado. É tudo muito híbrido no Brasil, então você não tem como avançar na discussão, né? Porque o que é pensado para ser diferente e copiado, sei lá, dos Estados Unidos, no final acaba limitado por um poder que não é democrático. Uhum. Acho isso um problema. Não, é isso. Quero até voltar na última aula ao exemplo do federalismo, né? Tem aquele artigo, né, do João. O federalismo está morto e o assassino é o STF, né? É isso, porque é mais ou menos como se a gente pegasse lá o devido processo legal que estava escrito na Constituição Americana e quisesse deduzir coisas muito concretas daquela cláusula. Você dizer que não pode abolir, porque é isso, né? Emendas tendentes a abolir o federalismo ou a separação de poderes ou os direitos individuais, você não pode dizer que qualquer mudança tende a abolir o federalismo, né? Pelo contrário, se a gente fosse
ser assim, fiel ao espírito do federalismo, a gente teria que qualquer mudança que amplie a margem de manobra dos estados e dos municípios, quebrando a simetria, que também não está escrita, né, na Constituição, mas que é essa criação doutrinária e jurisprudencial, seria para favorecer, né, o federalismo, seria ampliar o federalismo e não restringir. Agora, também dá para dizer, até medidas centralizadoras, você pode ter um limite em que elas não abolem o federalismo. Então, você tem uma margem de manobra muito grande. E aí vem as questões, né? O que deve ser controlado, então, numa PEC? Claro, é uma parte do conteúdo. Ele pode dizer, tem um núcleo de certeza do que é o federalismo. Se você... sei lá, disser que agora a educação é competência exclusiva privativa da União. Sei lá, você está tirando uma política pública que era dos 3 níveis, você está colocando exclusivamente no nível da União. Você pode dizer que isso é uma mudança que tende a abolir o federalismo. Agora, até uma medida centralizadora pode, no limite, não chegar a abolir o federalismo. Então, você teria que analisar muito mais a conjuntura da PEC e dar uma margem de manobra maior ao poder político do que se supor que dá para determinar, a partir do conceito de federalismo, um único modelo, né? E acho que isso leva, enfim, para terminar, com o seu ótimo exemplo, a ideia, para que serve, então, o controle, qual a intensidade do controle e em que medida dá para garantir a substância da mudança constitucional e o processo da mudança constitucional. Então, eu queria falar isso e depois dar o exemplo lá da dificuldade das ações estruturais. A gente poderia dizer que, tudo bem, existe esse famoso conflito entre a democracia, como uma visão da pura decisão majoritária, e o Estado de Direito como a garantia até das condições que permitem a continuidade de um regime fundado na vontade da maioria. Tudo bem, então é um certo paradoxo em que a jurisdição constitucional, como guardiã da Constituição, cumpriria essa função de deixar a democracia funcionar até o limite em que a própria democracia aboliria a si mesma, né? Então, a gente poderia dizer essas 3 grandes funções. Primeiro, prevenir a manipulação das regras do jogo por quem vencer a eleição. Então, tem certas mudanças que, mesmo que um presidente seja amparado por uma maioria absurda no Congresso, que consiga aprovar qualquer PEC, ou mesmo que ele consiga fazer uma coalizão imbatível, tem mudanças que não podem passar, mesmo com o máximo de apoio político, porque elas significariam sufocar a própria ideia de alternância no poder, a própria ideia de governo e oposição, de maioria e minoria. Bom, por esse critério, por exemplo, seria meio contestável a mudança lá do Fernando Henrique de permitir a eleição no meio do mandato para si mesmo e se candidatar em seguida, depois de fazer um plano econômico bem sucedido. Então, tem coisas que já passaram no Brasil que talvez não devessem ter passado. Bom, outra coisa, direitos fundamentais. Bom, a função seria garantir esses direitos contra mudança. Tem certos direitos que, independente da opção política e ideológica que o povo tome a cada eleição, a cada legislatura, tem direitos que estão acima de discussão, vamos dizer. Isso é mais fácil se a gente pensar nos direitos civis. Agora, se a gente pensar nos direitos sociais também, fica difícil dizer que certos direitos sociais têm que ser amparados independentemente das mudanças políticas e econômicas. Tem um texto, vários textos interessantes do Comparato, onde ele tenta extrair da ideia de proibição de retrocesso uma interpretação dos vários mecanismos constitucionais de vinculação de receitas e tudo mais, do custeio mínimo, do direito à educação, do direito à saúde, para dizer existem instrumentos para o judiciário exigir que o executivo, inclusive em momentos de crise econômica, ou inclusive independente da sua visão ideológica, mantenha minimamente o custeio desses direitos sociais. Mas, enfim, essa seria uma função legítima também para o controle de constitucionalidade, e a outra função que é garantir a consistência da ordem jurídica, vamos dizer, numa visão bem kelseniana, né? Agora, dito isso, se essas 3 funções são as mínimas funções da Constituição e do controle de constitucionalidade, dá para a gente perguntar
Primeiro, aquela pergunta pela intensidade do controle. E aquele texto interessante do Waldron sobre o cerne da controvérsia sobre o controle de constitucionalidade. Modelos fracos ou fortes? O judiciário dá a última palavra ou o judiciário dá uma recomendação que pode ser ultrapassada pelo legislativo? Quer dizer, ele cria um constrangimento para o legislativo. Ele cria um novo... É como se fosse um novo veto, né? O presidente pode vetar, o legislativo pode derrubar o veto do presidente, o judiciário pode vetar, vamos dizer, e o presidente ou o legislativo podem superar o veto do judiciário. E isso existe em países democráticos, né? O Waldron dá o exemplo do Canadá, e no Brasil existiu lá por escrito, né? Não precisava ter Constituição, mas por escrito tinha a Constituição de 37 que falava isso, né? Se o presidente quiser, ele pode ressubmeter a lei considerada inconstitucional ao parlamento. E se o parlamento aprovar por 2/3 na Câmara e no Senado a lei declarada inconstitucional, o tribunal que calha a boca, que quem dá a última palavra é o parlamento. Então, uma experiência assim, no limite de um controle judicial fraco, claro que não foi usada, porque o Getúlio só governou por decreto-lei, então nem tinha parlamento para consultar, né, em 37. Mas estava lá a ideia de um controle fraco que não precisa atingir essa configuração autoritária, né? E a outra questão é a intensidade, então, fraco ou forte, quem dá a última palavra? Já falei, mesmo que a gente diga que o judiciário dá a última palavra, pode vir o executivo e fazer um contra-ataque, e fazer uma emenda constitucional contrária àquilo que decidiu o STF. E a outra questão é em que medida controlar a substância, em que medida controlar o procedimento da emenda ou do projeto de lei, né? Bom, toda a discussão que a gente vem tendo sobre a indeterminação do direito leva a considerar que, no máximo, daria para a gente dizer que existe uma zona de intersecção entre várias correntes que concordariam que sei lá, dizer que o presidente da República é a única autoridade que pode provocar o controle de constitucionalidade e a única autoridade que pode dar início a um projeto de lei. Bom, isso claramente fere a separação de poderes, é uma centralização absurda no poder executivo. Mas, fora isso, a gente tem uma grande margem de indeterminação. Então, dá para dizer que é possível controlar o conteúdo dos direitos fundamentais até um certo ponto. Agora, dá para dizer que o nível de gasto em educação tem que ser o mesmo todo ano, ou que o teto de gastos tinha que ter exatamente aquele limite que foi posto e não outro limite. Quer dizer, o controle substantivo está sempre sujeito a muita controvérsia. E acho que o melhor exemplo é aquilo que a gente estava comentando sobre as PECs, né? O alcance em que dá para interpretar os conceitos protegidos lá pelas cláusulas pétreas. Você pode ter reformas que, a princípio, não ferem a separação de poderes, mas que são motivadas por justificações ilegítimas, do tipo, como justificar vamos dizer que se quisesse constitucionalizar o orçamento secreto. Mesmo que a gente diga que isso não fere a separação de poderes, a conjuntura política pode levar a acreditar que essa seria uma mudança que fere, de alguma forma, a separação de poderes, as cláusulas pétreas, ainda que o texto, o conceito de separação de poderes não esteja ferido, talvez os motivos informais, a conjuntura da PEC, de uma PEC eventual nesse sentido, poderia ser controlado. Eu estou ilustrando o Pedro ainda não defendeu a dissertação, com o que ele disse na qualificação. Quer dizer, talvez dê para controlar as cláusulas pétreas muito mais analisando, tendo uma visão minimalista do conteúdo e analisando mais o procedimento e os debates que são feitos numa PEC, do que tentando definir um conteúdo imutável, né? O que leva a gente a tentar combinar a ideia de um mínimo de vamos dizer, um núcleo de certeza de um conceito de separação de poderes ou de direitos individuais, com a ideia de que tem que considerar, no fim das contas, o procedimento. Se no procedimento
várias opiniões foram ouvidas, foi dado chance à minoria para se manifestar, os interesses foram ponderados, foram discutidos, houve uma espécie de contraditório legislativo, cabe ao judiciário deixar um pouco que sejam feitos esses experimentos, né? Bom, tentando, então, imaginar o que seria um controle de constitucionalidade mais minimalista, que preserve o Estado de Direito no limite necessário para impedir a democracia de se autoflagelar, né? Se autodestruir. Agora, para fechar, a última coisa sobre o controle de constitucionalidade que eu queria comentar é a questão lá da judicialização dos direitos sociais, que é tão discutida, né? Direito à educação, direito à saúde. Todo mundo sabe, evidentemente, que, claro, o caso problemático é quando você concede a alguém que não tinha direito um tratamento que era previsto, mas essa pessoa não tinha direito, ou quando você concede um tratamento que sequer era previsto no SUS para um indivíduo. Isso gera desigualdades distributivas entre quem teve condição de acessar o judiciário e quem não acessou o judiciário, mas o recurso vai ser tirado do orçamento todo da saúde. Bom, tudo bem, mas a questão mais interessante é a seguinte: certos casos que são tão difíceis, geralmente ações coletivas, que envolvem uma atuação do judiciário que vai além de uma execução pontual, que quer dizer, de condenar alguém à indenização, ou de constatar a mora, a omissão do Poder Legislativo, e vai além de um controle de constitucionalidade nesse sentido puramente normativo, de declarar que uma medida é inconstitucional. Que é o caso que nos Estados Unidos são as injunções estruturais, e que no Brasil, muito recentemente, tem sido chamado das ações estruturais, né? Já comentei o exemplo numa aula anterior, lá do caso Brown, em que o judiciário americano não só disse que era inconstitucional a segregação racial, não só pediu uma indenização para o governo americano, mas ele mesmo fez um plano administrativo de reforma do sistema escolar americano. E o judiciário americano fez isso, continua fazendo em muito menor medida, mas fez isso em várias áreas, em prisões, sistemas eleitorais que eram considerados discriminatórios e tudo mais. A gente teria que pensar, primeiro, no Brasil existem os instrumentos para isso? A princípio, parece que não, porque a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão simplesmente declara a omissão e o Poder Legislativo meio que pode ignorar essa declaração. O mandado de segurança também não é propriamente a via adequada, porque, na verdade, é uma falta de ação do Poder Executivo, no caso, que torna essa discriminação persistente, não é o abuso do poder político. E o mandado de injunção, que talvez fosse a via adequada para isso, o mandado de injunção tem sido ativado no Brasil, tem um estudo interessante do Diego Arguelles. O mandado de injunção tem sido usado para prevenir essas omissões inconstitucionais, mas por grupos que já são grupos organizados. São principalmente sindicatos, associações de servidores públicos, que vão lá defender a sua aposentadoria, o seu direito trabalhista. Então, o mandado de injunção atende a grupos já organizados, a interesses já organizados. Agora, como ter um instrumento de ação judicial para grupos que têm dificuldade de organização, como se a gente pensar, sei lá, a população carcerária. A população carcerária tem dificuldade, não vai formar uma associação para fazer um lobby no legislativo ou para fazer ou para entrar com uma ação coletiva no STF, né? Então, vou chegar lá. Então, uma das vias dessa é a Defensoria Pública, é o Ministério Público ajudar a levar a questão desses grupos vulneráveis, subrepresentados, não organizados, desorganizados, ao judiciário, né? Mas aí, vou chegar nessa questão, mas aí o primeiro fato é o seguinte: bom, desde 2015, então é recente, no Brasil, copiaram essa doutrina colombiana do estado de coisas inconstitucional, em que, basicamente, os ministros lavam a sua consciência dizendo realmente é uma situação absurda, é uma situação inconstitucional. Agora, o que você faz com uma situação inconstitucional? Se declara ela inconstitucional, declara inválida? É até estranho falar de um estado de coisas inconstitucional, né? Porque uma norma é inconstitucional, você tira a validade e tudo bem. Agora, o estado de coisas
Então, tem diversos temas, né? O tema da população carcerária, o tema do desmatamento na Amazônia, o tema das favelas, o tema da discriminação racial. Primeiro, então, depois de muitas ações tratando sobre isso, o STF afirmou uma tese de repercussão geral, dizendo o seguinte: a intervenção do judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de deficiência ou ausência desse serviço, não viola o princípio da separação de poderes. Agora, tudo bem, então é legítimo ao judiciário intervir quando a política pública está reiteradamente ineficiente. Mas a intervenção do judiciário deve primeiro, apontar as finalidades a serem cumpridas pela administração pública, em vez de escolher os meios que a administração pública vai usar para cumprir essas finalidades. Em vez do judiciário apresentar o plano de reforma, como fez o judiciário americano lá na década de 50, está dizendo essa tese, você deve instar a administração pública para que ela faça o plano de consertar o seu próprio problema. A gente tem outras experiências interessantes. Então, na Índia, a Suprema Corte da Índia tem muito poder concedido por ela mesma. Porque por exemplo, nem está escrito na Constituição indiana que as PECs, as emendas constitucionais, estão suscetíveis ao controle. Mas a Suprema Corte inferiu lá que a Constituição tem uma estrutura básica, quer dizer, tem certos valores que alguém tem que proteger. E então é melhor que seja eu, Suprema Corte. Inclusive, passou a inferir, a partir de direitos civis, a proteção de direitos sociais. Agora foram feitas emendas que incluíram direitos sociais na Constituição. Mas tudo bem, o fato a gente tem um modelo de litigância de interesse público na Índia que dá à Suprema Corte esses poderes também de intervenção estrutural. Na Colômbia, como eu já disse, é onde se desenvolveu essa ideia do estado de coisas inconstitucional. E a Constituição da África do Sul é parecida com a brasileira, não só por ser mais ou menos contemporânea, né, 96, mas porque tem uma grande lista de direitos sociais. E aí, segundo uma estudiosa do caso da África do Sul, é um exemplo importante porque a Corte Constitucional da África do Sul consegue combinar taticamente diferentes modelos de controle. Tem hora que ela é mais deferente aos poderes políticos, tem hora que ela é mais intervencionista, vamos dizer, tem hora em que ela negocia, consulta os poderes políticos ou simplesmente diz que declara omissão. Tem horas em que ela mesma comanda reformas administrativas e tem horas em que ela diz que um poder político está descumprindo a finalidade e supervisiona esses poderes na execução dessas reformas administrativas. Então, seria, assim, uma corte que consegue usar os vários instrumentos, consegue dosar as várias formas de controle. Comparando vários casos, como a Colômbia, a Índia, a África do Sul, o que dizem os estudos que comparam esses casos? Primeiro, tem que ter, então, um certo padrão, um parâmetro para decidir quando cabe a intervenção judicial. Quando a violação é grave, quando a intervenção pode ser localizada, específica, quer dizer, eu não posso dizer que a educação brasileira é horrível e que o judiciário vai virar o MEC. O judiciário vai fazer uma intervenção no Ministério da Educação. Tem que ser uma intervenção pontual, localizada. Tem que ter algum grupo que não consegue, pela via política ou pela via administrativa, resolver o seu problema, e por isso depende do amparo judicial. E o poder público, então, tem que ter persistido nessa violação, né? nessa ineficiência. E aí, quando é feita... Então isso para quando intervir, né? E o como intervir, a ideia a intervenção judicial funciona melhor quando os direitos que são invocados para justificar essa intervenção são direitos bem definidos, ou são direitos, assim... A violação a esses direitos é muito clara, quer dizer, não é qualquer coisa que vai ferir o direito à vida ou o direito à dignidade da pessoa humana. Não é um dano estético que fere a dignidade da pessoa humana, é pessoas que estão em situação persistente de trabalho escravo ou de fome. Sei lá, então tem que ser muito clara a violação. O tipo de intervenção judicial que funciona melhor, segundo esses estudos empíricos, é quando a intervenção judicial justamente aponta
dá prazos, quer dizer, não só constata a amora do poder público, a inércia do poder público, mas dá o prazo para o poder público resolver o problema, define certas metas, mas deixa que a administração cuide dos meios, cuide de como cumprir essas metas, e também quando o judiciário mantém um monitoramento continuado para ver se a omissão, vamos dizer, está sendo resolvida. Quer dizer, se as medidas estão sendo tomadas, e quando o judiciário também convoca as partes interessadas, os governos, os usuários, os cidadãos, para fazerem a pressão para que aquilo seja resolvido, né? Bom, dizendo, então, quando o judiciário pode intervir, quando e como funciona melhor a intervenção do judiciário. No limite, a gente pode dizer que tem casos que não cabem ao judiciário, e aí vem a ideia sugerida pelo Mangabeira de que há esses direitos de desestabilização, como ele chama. A primeira tutela não caberia ao judiciário, caberia, no limite, a um novo poder, que ele chama de poder reconstrutor, ou seria uma agência reconstrutora, ou seria, digo eu, não diz ele, agências ou órgãos setoriais que cumprem uma função reconstrutora. Porque, em tese, esse tipo de intervenção não cabe em nenhum dos poderes estabelecidos, porque não é legislação, não é criar norma geral, nem tirar a validade de norma geral, não é jurisdição, não é aplicar a norma a um caso concreto simplesmente, ou declarar a norma inconstitucional, e não é administração no sentido de que a própria administração pública cuida do planejamento e da execução em geral da política pública. Se a política pública está falhando em alguma área específica, justamente eu precisaria de um agente externo à administração para fazer essa intervenção, como se fosse um processo de recuperação judicial, né? Você não vai deixar o próprio empresário que está quase falido recuperar a empresa. Ele já provou que ele é ineficiente. A administração pública já provou que ela não presta. Então você precisaria de um outro agente para ir lá e tomar conta daquilo até voltar a colocar aquela política pública numa situação minimamente funcional, né? Um exemplo até que até gerou uma discussão concreta no Brasil, quando o Mangabeira era ministro e tentou, por poucos meses, dar algum sentido àquela ideia da pátria educadora da Dilma, ele propôs e discutiu lá no Senado que teriam que ter agências do MEC, ou sei lá, em que instância da União, para fazer intervenções pontuais em escolas de ensino fundamental e educação infantil. Quer dizer, é claro que a educação infantil e ensino fundamental não são competência da União. Mas se aquilo que é competência municipal ou estadual está falhando, o Estado, o município não está tomando nenhuma medida, teria que ter algum mecanismo de controle do MEC, de intervenção do MEC para corrigir aquela escola, aquela parte da rede escolar que está sempre em condições precárias de funcionamento, segundo as notas do Enem, por exemplo, sei lá, ou de qualquer outro exame nacional. Estou falando mais do ensino fundamental ou educação infantil, mas tem formas de você controlar a qualidade das escolas, né? O governo federal tem forma de controlar a qualidade das escolas, mas não tem forma de intervir. Aí até alguns senadores estavam criticando, mas isso é intervenção federal. Mas não é intervenção federal, porque seria uma intervenção em uma política pública específica, em parte da rede escolar de algum estado ou de algum município. Intervenção federal você toma conta de todo... É um remédio muito forte, né? Seria o Estado, a União ir lá e tomar conta de toda a gestão estadual. E aqui seria algo muito mais localizado. Agora, tirando esse exemplo, vamos dizer, imaginário de o MEC criar uma missão de intervenção nas redes escolares estaduais e municipais problemáticas, o que a gente tem no Brasil são meio equivalentes funcionais a essa visão, essa função reconstrutora, que a gente poderia dizer são os órgãos que estão um pouco na periferia do sistema jurídico, que estão ao lado do judiciário e que podem ou ajudar o caso a chegar ao judiciário, justamente como a gente estava comentando e como o Rafael falou, o caso da Defensoria Pública. Evidentemente, se a gente está falando de situações em que a população carcerária ou a população das favelas ou os interesses do meio ambiente não estão organizados suficientemente para chegar ao judiciário, depende do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou para chegar ao judiciário, ou para prevenir que chegue ao judiciário, para, sei lá, criar um termo de ajustamento de conduta e ver se a situação se resolve extrajudicialmente, né?
Ou o Ministério Público do Trabalho. Também, não depende necessariamente de judicializar a questão, mas até o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho cumpre uma certa função de tutelar direitos que estão sendo sistematicamente violados por um determinado grupo da população que está numa situação de trabalho totalmente precária. E tem eu co-orientei uma tese de doutorado interessante sobre o Conselho Nacional de Justiça. Claro que o Conselho Nacional de Justiça teve toda a polêmica, porque ele é um órgão meio corporativo, meio independente, né? E quando é meio corporativo, meio independente, o lado mais forte é o lado mais corporativo, evidentemente. Mas o Conselho Nacional de Justiça não só tem as suas métricas de produtividade dos juízes, tem o seu poder normativo, enfim, para todo o judiciário brasileiro, mas ele cria determinadas políticas, por exemplo, para diminuir a judicialização em segunda instância. Então, o CNJ é uma espécie de agência reconstrutora que desestabiliza os entraves do direito de acesso à justiça. Claro, tem dificuldades em executar sua função. Por exemplo, o Tribunal se não me falha a memória, o resultado da pesquisa foi os tribunais mais resistentes em cumprir as determinações do CNJ são o Tribunal de São Paulo e o Tribunal da Bahia. Porque eles dizem que eles têm autonomia plena para decidir tudo, alocação de recursos, de processos, tudo mais. E pessoal, mas o CNJ tem um certo poder normativo que cumpriria essa função de constatar falhas graves, estruturais no funcionamento do judiciário e tentar resolver essas falhas e monitorar a correção dessas falhas, né? Então, quer dizer, a gente pode achar muito exagerada essa ideia de que seria preciso criar um novo poder do Estado. Mas o fato a gente tem equivalentes funcionais que cumprem um papel interessante, levando a questão ao judiciário ou até tirando essas questões estruturais para o judiciário. De modo que tudo isso que foi testado nos Estados Unidos desde os anos 50, que Mangabeira escreveu nos anos 80, é ainda muito recente no Brasil, se a gente pensar que essas ações estruturais chegaram a menos de 10 anos, e ano passado foi feita uma tese, quer dizer, se começa a tentar elaborar critérios de quando é legítimo o judiciário intervir, como ele deve intervir. Inclusive, saiu na revista do STF um dossiê sobre ações estruturais, e vai sair um segundo dossiê no próximo volume. E aí não saiu meu artigo nesse volume, mas vai sair no próximo, que é resumindo isso daqui. Mas é isso. Era isso que eu queria ilustrar. Primeiro, os vários modelos de interpretação do direito, os vários modelos de controle de constitucionalidade e os limites em que é legítimo ou não é legítimo esse controle, supondo que há uma função legítima, ou que há várias funções legítimas de garantia de direitos individuais até certo ponto, de garantia da mudança, de que a mudança do direito não vai ser feita contra a oposição, por quem está com maioria transitória no poder, enfim. E esse caso, o limite aí em que até o processo judicial tem dificuldades, porque ele não pode dar uma sentença e acabar com o caso. Você tem que ficar monitorando se a solução vai ser dada, se o sistema prisional brasileiro e como ele vai cumprir o mínimo da lei de execução penal e garantir a dignidade dos presos e tudo mais. Quer dizer, é um pouco a visão do Poder Judiciário que a gente pode extrair das discussões que a gente vinha tendo e depois a gente colocar isso em perspectiva com a discussão sobre governo semana que vem e depois sobre administração pública e federalismo no fim do curso, né? Primeiro, então, a análise jurídica racionalizadora é um rótulo que ele meio cria para abarcar 3 tendências, que seriam a teoria de princípios, mais ou menos como a gente conhece, mais ou menos estilo do Dworkin, que tenta dizer que o direito... A gente sabe que no legislativo o direito é criado por grupos de interesse e políticos autointeressados e tudo mais. Mas aí a análise jurídica racionalizadora é aquela que apresenta que na hora de interpretar o direito, retrospectivamente, você vê o direito ou como um conjunto de decisões morais coerente, ou como um conjunto de decisões voltadas à eficiência econômica, do ponto de vista da análise econômica, ou como uma divisão de responsabilidades muito claras entre o processo legislativo e o processo judicial, que é a teoria do processo jurídico, que é a menos
conhecida entre nós, mas da qual surgiu um pouco essa ideia de que, por exemplo, os juízes só podem aplicar princípios e o legislador pode tomar decisões de política pública. Então, o Dworkin se inspira muito também nessa escola do processo jurídico. Então, só para dizer que é um rótulo que abarca todas essas visões que fazem um contraste entre a criação do direito, que é como a gente sabe, e depois, na hora de ver o judiciário, a gente não vê o judiciário como um lugar onde também continua a disputa de interesses com justificações bonitas, como existe no legislativo. A gente vê como se fosse outra coisa. E o que ele está propondo é que a gente veja que existem disputas de ideais e de interesses nos dois campos. O Joaquim Falcão que dizia, quando o direito chega no judiciário, já está 7-1. Quer dizer, é verdade que já está bem enviesado o direito para um certo lado, mas pode vir o judiciário e reverter aquele resultado. Ou o judiciário pode vir e também favorecer aquele grupo de interesse ou aquele conjunto de ideias que já estava favorecido no legislativo. Quer dizer, mas nos dois campos existe a mesma coisa. De modo que o que ele vai defender para a interpretação do direito é vamos acabar com essa idealização e vamos nos resignar a ideia de que a gente vai interpretar aqueles dispositivos que cabem para o caso concreto com aquela flexibilidade que a gente conhece, por exemplo, da analogia. Você sempre pode usar analogia e pode usar argumento contrário senso. Os alunos de primeiro ano concluíram que se eu disse que é proibido fumar tabaco, mas pode fumar todo o resto. Eles fizeram esse argumento ao contrário senso. Quer dizer, o direito é incerto, só que pelo menos você ficando nesse nível mais concreto de analogia, de comparação de situações e atribuição de finalidades, você deixa de atribuir aos juízes esse grande poder de reformar o direito a pretexto de interpretar o direito, né? Bom, a outra coisa é o seguinte, o que a gente vai ver na segunda parte da aula é ele dizer, se é para discutir, fazer essa discussão abrangente dos ideais, dos interesses, e não apenas resolver casos concretos, a gente vai ver muito mais que os ideais que justificam o nosso direito são mal resolvidos pelas regras que existem do que o contrário. O pressuposto de uma teoria como o Dworkin o juiz tem um poder marginal de reformar o direito, porque, na maior parte, a gente tem que pressupor, por exemplo, que o sistema penal, o direito penal brasileiro é compatível com a Constituição brasileira. Se eu tiver uma posição abolicionista penal e disser que a única coisa compatível com a dignidade, com a liberdade humana, com todos os direitos fundamentais, é abolir as prisões, eu não posso fazer isso como juiz. Então, a teoria de princípios tenta achar um meio termo, uma combinação entre as regras que existem e as justificativas para essas regras. E o discurso para a reforma do direito tenta fazer o contrário, né? Tenta dizer, não, se a gente levar a sério as finalidades que a gente reconhece no direito, a gente teria que propor mudanças no direito, e aí não vai caber mais no papel judicial, né? Por isso que na parte que vocês vão apresentar, tem três coisas que eu acho interessantes para anotar depois na apresentação. Primeiro, que ele vai falar das dificuldades da transformação, que foi algo que vocês têm cobrado muito ao longo do curso. Tem lá deixa eu pegar aqui. Tem uma página específica que ele vai dizer, tudo bem, depende do projeto. Se você vai encaminhar a reforma politicamente, depende do tipo de aliança que você vai fazer. Agora, o tipo de aliança que você vai fazer depende do projeto que você vai propor. Aí é uma concertação política, quer dizer, se eu vou propor um plano de reindustrialização sustentável do Brasil, eu vou conseguir, talvez, o apoio de uma parcela do agronegócio brasileiro que quer exportar e obter certificação de sustentabilidade, mas não vou conseguir uma parcela da agricultura brasileira que não está preocupada em interesse econômico com a preservação ambiental. Quer dizer, aí o tipo de aliança política que você vai fazer depende do plano que você vai traçar, dos interesses que você vai satisfazer nesse plano. Mas aí é a questão política. E a questão jurídica daí você pode ter um tipo de raciocínio jurídico que não esteja preocupado especificamente com a decisão do caso concreto sob as regras atuais. Bom, outra coisa que eu acho para anotar na segunda parte também é o seguinte. Todo esse nosso ceticismo sobre o que ele chama do experimentalismo, ele tenta resolver de duas formas. Primeiro, ele fala um pouco sobre o papel dos direitos fundamentais, quer dizer, coisas que estão retiradas do experimentalismo democrático. Basicamente, direitos civis, liberdade de expressão, esse tipo de coisa realmente não dá para deixar que as maiorias ocasionais retirem. E também o mínimo de proteção social
contra a volatilidade política e econômica. Quer dizer, esse é o núcleo racional que dá para dizer que é necessário preservar na Constituição e no controle de constitucionalidade contra o experimentalismo, não deixando isso ser experimentado na prática, quer dizer, tirar e pôr esses direitos. E outra coisa também que ele tenta fazer vários cenários com um certo grau de transformação em relação às instituições que a gente tem, né? Um cenário é a social-democracia ampliada, que é um pouco aumentar os benefícios sociais. O outro é a poliarquia radical, que é aumentar o poder dos grupos na sociedade para se auto-organizarem na economia, para se organizarem para participação política, sei lá, sindicatos, associações, e pluralismo jurídico, a gente poderia dizer. E o grau mais avançado é o que ele chama lá da democracia mobilizadora, acho. Seria, sim, aí sim um sistema de mudanças mais radicais e continuadas. Mas, quer dizer, ele tenta aplicar o exercício do mapeamento e crítica para dizer que dá para chegar a cenários mais ou menos distantes das nossas instituições atuais e tem essa contrapartida de o que a gente mantém na Constituição e como direitos fundamentais e não vai colocar à disposição da experimentação política. E para fechar, eu queria fazer o seguinte comentário. Um exemplo que eu devia ter dado, que está no começo da apresentação de vocês, sobre o limite da intervenção judicial na mudança estrutural, né? Se a gente pensar, o direito antitruste é um grande exemplo do que seria a desestabilização de concentrações de poder econômico. Só que o direito antitruste tem todas as suas limitações. Por exemplo, o controle de estruturas. Você só vai controlar as fusões a partir de um certo nível de faturamento das empresas envolvidas. Mesmo o controle de condutas não é totalmente disseminado. Se a gente pensar uma generalização do direito antitruste, para além do que faz o CAD hoje em dia, a gente está pensando numa função análoga ao que seria isso dos direitos de desestabilização. Agora, por exemplo, uma restrição do antitruste é que ele quase não se aplica aos bancos, ao sistema financeiro, né? Mais uma vez, aqui não é o judiciário se colocando limites, mas é a agência, o CAD, falando tem certos temas que são interesses tão poderosos na sociedade brasileira que eu não vou intervir no sistema bancário. Agora, é sempre um juízo tático político, não é porque existe uma questão lógica de não poder intervir no sistema bancário brasileiro. Eu queria passar 3 minutos aqui de uma coisa para ilustrar essa... Já que a gente invoca tanto, né, vamos fazer presente aqui o espírito. É o seguinte, ele vai comentar o mandado de injunção, eu devia ter passado, eu esqueci. Só para mostrar, assim, que se você começa a interpretar as instituições atuais e propor à luz da finalidade dessa instituição, por exemplo, mandado de injunção, colocar uma norma que assegure aquele direito que não está sendo usufruído pela falta de norma. Você começa a levar a sério esse propósito, você vai propor tantas mudanças na instituição existente, que isso deixa de ser uma interpretação do direito e passa a ser uma proposta de uma reforma desse instituto, né? Então, deixa eu ver se dá para ouvir aqui. O mandado de injunção, um instrumento quase natimorto do direito brasileiro. Já confinado pela própria Constituição de 88, que o adotou. Depois reduzido ainda mais pela jurisprudência do Supremo Tribunal. E, por fim, apequenada no grau extremo pela Lei 30.300 de 2016. O mandado de injunção, conceitualmente, seria um instrumento privilegiado para enfrentar o descompasso entre as promessas vãs do direito e a realidade de sua prática. A sua doutrina devidamente ampliada teria 3 elementos. Primeiro, que as partes, em princípio, são partes coletivas ou grupos. Segundo, que o mal a ser remediado é um insulto ao empoderamento, à capacidade de ação dos cidadãos, na vida privada ou na vida pública, sob o comando do direito. E o remédio é
uma invasão estrutural contida em instituições ou práticas que cerceiam este empoderamento prometido pelo direito. Porque é uma invasão estrutural, não é apropriada para o executivo. E porque é localizada, não é apropriada para o legislativo. Bom, tá bom. É para dizer que não é mais um mandado de injunção, né? Se for uma injunção coletiva que não vai só criar uma norma que falta no caso, mas que vai fazer uma intervenção estrutural, não é mais um mandado de injunção. É uma coisa que cumpriria a função para a qual o mandado de injunção foi desenhado. Só para dizer o quanto você pode se inspirar num instituto que existe para... Você não está mais interpretando, você já está propondo uma outra coisa, né? Era